Bora fazer um comparativo das gigantes do setor de telecomunicações, a Vivo ou a TIM. Qual é a melhor empresa para se aportar no momento? E a Unifique, será que ela corre por fora nessa competição? Vamos falar sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando dos destaques de 2024 da TIM, crescimento do fluxo de caixa operacional em 22,9% ao ano, 8,8% de crescimento em receita pós-paga, 0,7% de churn. Pessoal, o churn seriam as pessoas que cancelam suas contas e saem da TIM. Isso em telecomunicações é muito difícil porque a pessoa cria uma certa fidelidade e muitas vezes até por preguiça acaba ficando naquele mesmo plano para sempre. Então o nível de churn realmente normalmente é muito baixo e o da TIM é 0,7%. 3,5 bilhões anunciados entre dividendos e JCP e 8% de aumento no EBITDA ano contra ano. E a TIM, apesar de já ser uma gigante do setor, tem tido um crescimento muito bacana. Percebam, pessoal, que a TIM cresceu 7,3% à base de clientes de 2024. A concorrente número 1, que seria a Vivo, cresceu 6,9%, então é o crescimento anual mais rápido. O churn em 0,7% também é o mais baixo do setor. O ticket médio por usuário é o mais alto também entre seus pares, de R$ 31,40, um acréscimo de 6% ano contra ano, um acréscimo de 22,2% de migração do plano controle para pós-pago, que tem um aumento também na margem, aumento na lealdade de clientes de 8,1% e a única empresa de telecomunicações premiada pelo Reclame Aqui. Aqui a gente vê que a TIM conseguiu atingir todas as projeções de 2024, crescimento da receita entre 5% e 7%, crescimento de 6,4%, o EBITDA projetado, crescimento de 7% a 9%, 8% em linha com o projetado, um CAPEX de 4,55 bi em investimentos, o CAPEX de projeção seria entre 4,4 e 4,6. E falando da remuneração dos acionistas, 3,5 bilhões, 1,5 bi em JCP e mais 2 bilhões em dividendos adicionais. E a TIM está com objetivos bem agressivos também para o curto prazo e para o médio prazo. Um crescimento na receita em 2025 de 5%, em linha com 2024. Crescimento do EBITDA de 6,8%, também em linha com 2024. E a remuneração aos acionistas, em 2025, a TIM quer pagar 3,9 a 4,1 bilhões entre dividendos e JCP, e a TIM prevê que entre 2025 e 2027 ela possa pagar de 13,5 bilhões a 14 bilhões entre dividendos e JCP. Esse dado realmente me espantou. Olha a projeção que eu fiz no slide seguinte. Então, fazendo uma reflexão, pessoal, se a TIM pagar 4 bilhões em dividendos de JCP para 2025, 4,5 bi em 2026 e 5 bi em 2027, nós chegaríamos num somatório de 13,5 bilhões, que é a projeção que a própria TIM fez em seu slide. Então, pensando para 2025, na cotação atual, você teria um dividend yield por ação de 1,65, quase 10% na cotação atual. E quando você tem o pagamento de dividend yield, isso sai da cotação. Então, saindo da cotação, uma cotação projetada para 2026 de 15,62, um dividend yield de 1,86, 11,91% de dividendo em 2026. Para 2027, o mesmo raciocínio, um dividend yield de 15,04. Então, o total pago seria de 5,58. No somatório nominal, a TIM pagaria 36,51% de dividendos, na média anual 12,17%, e no somatório composto, caso você pegue esse dividendo e reinvista na própria TIM, um somatório composto de 41,03%, 13,68% ao ano. Realmente seria um baita de um dividendo. Mas perceba que isso é apenas uma projeção, pessoal. Eu não fiz o desconto de JCP, não fiz o desconto de imposto. É apenas uma reflexão para a gente verificar que realmente a TIM é uma ótima pagadora de dividendos e vem se consolidando assim durante os anos. E o que eu havia falado, o dividendo yield médio dos últimos 5 anos é de 4,93. Então, para a TIM subir esse dividend yield para um dividend yield médio de 12%, 13%, realmente teria que fazer um trabalho fantástico, teria que pagar muitos dividendos. E a política de proventos da TIM é pagar entre dividendos e JCPs em torno de 4 a 5 vezes ao ano.
Agora falando dos destaques da Vivo. 66,5 milhões de acessos pós-pagos, um acréscimo de 7,6% ao ano, 7 milhões de casas conectadas com fibra, 12,7% de acréscimo ao ano, um lucro líquido de 5,5 bilhões e 5,8 bilhões de remuneração aos acionistas, olhando na ótica anual, um acréscimo de 22,1%. Falando rapidamente do consolidado de 2024, a receita operacional cresceu 7,2%, a maior parte da receita da TIM vem de serviços móveis, em segundo lugar, fibra ótica, dados corporativos, aparelhos eletrônicos e outras receitas. O lucro por ação foi de 3,38, um acréscimo de 11,3%, olhando na ótica anual. Falando da remuneração ao acionista, cresceu em 22,1%, porém a TIM tem feito recompras intensas das suas próprias ações, 1,3 bilhão em recompras de ações em 2024, mas aqui há um ponto positivo, que em 20 de dezembro de 2024, a TIM cancelou 21,9 milhões de ações ordinárias adquiridas durante o ano, que seria 1,3% da totalidade de ações. Isso é positivo, pessoal, porque quando eles cancelam as ações, quem é acionista acaba ficando com uma fatia maior da empresa. Porém, algo que eu acho de certa forma negativo dessa recompra intensa de ações é que o dinheiro não vai para o bolso do acionista. O melhor seria se o dinheiro viesse para o nosso bolso, para que nós mesmos decidíssemos se nós iríamos recomprar as próprias ações da Vivo, ou fazer recompra de outras ações, ou utilizar em outros locais ou na sua vida pessoal. Então, esse tipo de recompra, para mim, às vezes eu vejo de uma forma levemente negativa, mas é uma baita de uma empresa. E se a empresa está recomprando suas ações, pode ser um indicativo de que ela acha que as suas ações estão em bons preços. A Vivo reitera o guidance de dividir o mínimo de 100% do lucro líquido com os acionistas. Um novo programa de ações foi iniciado em 26 de 2 de 2025. E olhando o dividend yield para 2024 foi de 4,78, porém complementando com a recompra de ações, daria 7,22% ao ano. A política de proventos da Vivo é consolidada, em todos os anos, nos últimos 10 anos, pagou dividendos, mas o dividend yield médio normalmente não é tão alto, em torno de 6,08. A Vivo também paga diversas vezes por ano. O problema é a demora a pagar, porque muitas vezes eles provisionam, às vezes demoram 1 ano, 7, 8 meses para fazer o pagamento do dividendo do JCP. Percebam que até mesmo esse JCP do dia 11/4, o pagamento pode ser realizado até dia 30/4 de 2026, ou seja, daqui a um ano. E além das gigantes do setor, quero dar um rápido destaque para a Unifique, que cresceu 41,7% organicamente em 2024, houve redução na construção de portas em 64,7%, o churn também muito baixo, de 1,63%, 108% de geração de caixa, alavancagem muito tranquila de 0,66. E quem é acionista da Unifique tem que ficar ligado principalmente na parte de internet banda larga, que é responsável por 91% da receita, telefonia fixa 5%, telefonia móvel 2%, demais serviços e serviços de data center 2%. E a Unifique tem feito um bom trabalho, o retorno sobre o patrimônio líquido cresceu de 8,45 para 14,57, olhando de 2021 para 2024. O ROIC também um bom crescimento, dividend yield crescentes de 1,26 para 6,07. E percebam que interessante, o pagamento de dividendos em 2020 foi de 45 milhões e em 2024 também foi 45 milhões. Porém, olhando o percentual, cresceu, porque a cotação da Unifique caiu. Isso não significa necessariamente que a empresa é ruim. Na verdade, na minha opinião, isso significa que no IPO em 2021 as pessoas aceitaram pagar muito caro nessa empresa. E aí, quando você não atinge certas metas de receita, um crescimento muito grande, acaba que os acionistas batem na cotação. O PL da Unifique em 2021 estava em torno de 30 e atualmente gira em torno de 7. A Unifique também, além de crescimento orgânico, tem feito diversas aquisições desde 2021 para 2024, em todos os anos fez aquisições,
para crescer ainda mais a sua base de clientes. E aqui é um ponto de preocupação, eu quis fazer esse comparativo da Unifique junto com a TIM e com a Vivo, porque ela entrou no leilão de 5G, de telefonia móvel, uma licença de 20 anos, 23 milhões de chips ativos, porém ela tem obrigações de investimento em 670 cidades de até 30 mil habitantes. E os investimentos vão iniciar em 2025 e devem ser finalizados até 2029. Então esse é um ponto de preocupação, na minha opinião, porque a Unifique está entrando num local que já é dominado pelas grandes, pela Vivo e pela TIM, e provavelmente vai ter um CAPEX, um investimento muito grande nos próximos anos, o que poderia bater nos dividendos para os acionistas. Mas vamos verificar como que a empresa vai se comportar nos próximos trimestres. E a Unifique tem uma política de proventos de pagamentos 2 vezes por ano, em fevereiro e em junho. Agora fazendo o comparativo entre as 3 empresas. Essa é a minha planilha pessoal, para quem quiser dar um pause para dar uma olhada. Olhando pelo indicador do preço sobre lucro, hoje a Unifique seria a mais descontada, o PL projetado para 2025 ficaria em torno de 7, e olhando para a média dos últimos 10 anos, o PL da Unifique ficou em 13,13, então ainda teria um espaço para crescimento de 46%, porém conforme havia falado, pessoal, o IPO da Unifique foi em 2021, então não tem uma base de dados tão concreta para a gente poder olhar para esse indicador e acreditar que a empresa realmente está barata. A gente tem que esperar os próximos anos para ver como que vai se estabilizar esse PL da Unifique e o que o mercado está preparando, o que o mercado acredita que pode pagar por essa empresa. Olhando o dividend yield, acredito que a TIM será a melhor pagadora nesse quesito. E fazendo um comparativo apenas das duas gigantes do setor, em PL hoje a TIM ficaria mais atrativa, preço sobre valor patrimonial a Vivo é a mais atrativa, o valor de firma sobre EBITDA a TIM é mais atrativa, dividend yield também, as margens da TIM são melhores, a dívida de ambas as empresas bem controlada, porém a TIM tem caixa líquido, ou seja, tem mais caixa do que dívida. Hoje o retorno sobre o patrimônio líquido da TIM é maior e o CAGR dos últimos 5 anos da TIM também tem crescido numa velocidade maior. Então, entre essas duas empresas, hoje eu ficaria com a TIM. E só fazendo um último acréscimo, colocando a Unifique para fazer esse comparativo, ela estaria melhor posicionada no PL, no preço sobre valor patrimonial e no EV sobre EBITDA. Nos dividendos e na margem EBITDA, a TIM ganharia o pódio. Falando um pouco da alavancagem, as 3 empresas com uma alavancagem tranquila, conforme havia falado, a TIM é caixa líquido, tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. O retorno sobre o patrimônio líquido da Unifique é o maior, em torno de 15%, e o CAGR dos últimos 5 anos, a TIM ficaria com o pódio. Mas me conta aqui, pessoal, qual das 3 empresas você acredita num potencial de crescimento para 2025? Você tem alguma delas em carteira? No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.